Olá, o Cinema 11 está de volta mostrando para você documentários que foram feitos por estudantes que estavam deixando as bancas da universidade para entrar no mercado de trabalho do jornalismo e da produção audiovisual. No programa de hoje você vai assistir a um documentário produzido em 2007 pelos então alunos de jornalismo Andréa Escarcella, Fernando Esdras e Poliana Vessen. Eles usaram as câmeras do cinema para falar sobre uma atriz do teatro pernambucano, Diná de Oliveira. Eu chego até a pensar que ela não morreu, que ela continua viva, aqui, perto de nós, junto a nós. Eu fico totalmente emocionado, porque foi uma criatura que não era somente ter me gerado, vamos dizer assim. Não, é que foi durante toda a nossa vida um exemplo de vida, um exemplo de amor, um exemplo de dedicação, de carinho. Diná de Oliveira, meu beijo para você, mamãe. Diná, estrela que se exalta quando o palco é seu lugar. Quem canta as luzes da ribalta, com a plateia se encantar. Te vejo qual menina doce, seu brinquedo seduzir. É como o personagem fosse um êxtase a existir. E as cenas do teu fingimento são teu sangue a percorrer. Um corpo que a todo momento é a arte de feliz viver. Ela era uma mulher da palavra livre, da verdade jogada no rosto, uma mulher sem meias palavras, uma mulher de um temperamento extremamente forte, tinha uma personalidade gritante, cortante, ferina, mas profundamente sincera. Diná era uma pessoa afável, ela era engraçada, ela contava histórias bem, gostava de ouvir. Diná era uma pessoa agradável, apesar de ser uma pessoa conservadora. Ela não é uma pessoa de se tomar intimidades com ela, não era assim. A lembrança que eu guardo de Diná é de uma pessoa especialíssima, completa, inteligente, educada, generosa. Eu acho que Diná foi realmente uma grande amiga. Era uma pessoa versátil, talentosa, inteligente e excelente atriz. Ela é uma autêntica representante da mulher de vanguarda, não é? Da mulher sempre na frente do seu tempo, não é? Desde menina que eu tive queda para teatro, desde pequena. Eu imitava todos os artistas que eu via, imitava cantando, imitava declamando. Na época em que Diná começou em teatro, imagine-se, uma época onde não existiam cursos de teatro, onde o teatro tinha que ser assim, intuitivo. E uma época onde mulher em teatro era uma coisa absurda. Uma mulher podia receber diploma de datilógrafa, podia dançar, podia cantar, nem sempre bem, mas representar, nunca. Por melhor que fosse. Por melhor que fosse, nunca. No dia seguinte estava sob suspeita. No dia seguinte estava sob suspeita. Isso poderia tê-la inibido, mas não. Ela se superou. Ela superou qualquer preconceito, não se preocupou com mais nada a não ser o ato de representar. Então esse aspecto foi talvez a maior vitória que meu pai, Waldemar de Oliveira, teve na vida da arte cênica. A ideia veio de Waldemar, diante de um convite que o Dr. Otávio de Freitas foi fazer a ele, para que ele organizasse uma festa de arte, para tirar fundos e para festejar o aniversário da Sociedade de Medicina. Waldemar então ponderou
a doutor Otávio, que é muito amigo nosso, por que razão, em vez de uma festa de arte, números de canto, números de dança, números de balé, que todo mundo faz, por que é que nós não vamos fazer uma peça de teatro levada somente por médicos e senhoras de médicos, família de médicos? O doutor Otávio ficou espantado e disse, Bárbara, mas isso é impossível. Pois você vai ver se é impossível. E assim foi montado o NOC, o Triunfo da Medicina, somente com senhoras de médicos e médicos. O Teatro Santa Isabel virou de cabeça para baixo, porque foi qualquer coisa de notável, isso em 1941. Como a peça foi um sucesso, a peça acabou possibilitando a geração, a criação do Teatro de Amadores de Pernambuco. O Teatro de Amadores foi uma família no começo. E mesmo depois, sem o parentesco sanguíneo, continuou a ser uma grande família. Porque o Dr. Valdemar tinha isso, ele agregava as pessoas em torno dele e de tal forma ele sabia passar para elas aquele entusiasmo pelo que fazia que contaminava a gente. E Dona Dinara era a grande bandeira que ele tinha, era grande ajudante. De 41 a 47, Dinara de Oliveira ela fez 17 espetáculos como atriz no TAP. De 48 a 58, Dinara vai trabalhar em 20 peças. E dentre elas, ela vai se destacar sobretudo na peça A Casa de Bernarda Alba. Bom, então há uma consagração com esse espetáculo, não só o espetáculo, mas o trabalho dela, que vai ser considerado sempre de uma maneira superlativa, magnífico, estupendo, maravilhoso. Ela era uma grande atriz, em todos os sentidos. Então ela fazia o drama, fazia a comédia, fazia o papel central. A gente tinha a honra, como recifense pernambucano, de ter tido aqui a maior atriz do teatro brasileiro. Em frente a uma estreia, não conversasse com ela, que ela não admitia a conversa. Ela queria somente se preocupar, se concentrar na personagem que ela ia interpretar dentro em pouco no palco. E era fantástico ver Dinara entrando no palco. Teatro Santa Isabel absolutamente lotado, ela representando a Casa de Bernarda Alba no papel título, a grande personagem que ela fez, e a última cena, Dona Dinara de Oliveira, na boca do palco, silêncio absoluto, ela sussurrando, quase imperceptível, ela dizia silêncio. A filha de Bernarda Alba morreu virgem. Havia um frisson na plateia, o teatro todo ouvia, e a força da palavra daquela mulher, em sussurro, para mais de 800 pessoas, atingia não só o ouvido, mas o cérebro e o coração de todo mundo. A Casa de Bernarda Alba, para mim, é a peça mais bonita, que tem mais teatro, mais poesia do repertório internacional. Embora nem o homem apareça. Mas a figura dele, a peça é tão bem feita que a figura dele está em tudo. Está no gesto, está no olhar, está nos suspiros das mulheres, está nas ânsias, está em tudo. Ele é quem está dominando tudo. É o homem. Mas ele não aparece. Mas é uma peça lindíssima. No próximo bloco, Sanana, um personagem inesquecível na carreira de Dinara de Oliveira. Até já! E o nosso programa hoje fala de cinema e fala de teatro. Você vai ver agora alguns personagens que foram interpretados por Dinara de Oliveira e estão no documentário assinado por André Escarcella, Fernando Esdras e Poliana Vessen. Eu tive a honra de estrear no teatro ao lado de Dona Dinara de Oliveira, em Macbeth. As frases que eu ouvia calavam, ficavam muito presas na minha memória. E Dona Dinara tinha uma frase que dizia, com todos os R's e todos os S's, arrancar-lhe-ia das gengivas sem dentes o bico do meu seio, ainda que este filho me sorrisse. Eu achava aquilo terrível, que Lady Macbeth dizia.
Eu acho que em todos os papéis que Diná representou, ela deu tudo de si. Ela sempre respeitou muito o teatro e os papéis que lhes davam. Mas, sem dúvida nenhuma, Sanana, de Um Sábado em 30, jamais será esquecida. Começa na lua nova, acaba na lua cheia. Os críticos dizem que nesse papel tudo se encaixou como uma luva. Por exemplo, Joel Pontes, que era professor da universidade, crítico do Diário, ele vai dizer: encontro então em Diná de Oliveira num dos seus trabalhos mais perfeitos, preciso nas réplicas e inflexões, as suas inflexões tão exatas de nordestina que noutras ocasiões se atritam com a personagem e que nesta alcançam efeitos cênicos que também são verdadeiras reproduções da realidade. O Ian Michalski vai dizer em 76, quando o grupo vai apresentar-se no Rio de Janeiro com o Sábado em 30, ele vai escrever uma crítica, vai dizer que parte da graça do espetáculo se deve exatamente a Diná de Oliveira. A atriz de muita seriedade, apesar de a vida inteira ser teatro de amadores de Pernambuco, mas ela trabalhava com empenho profissional. Aquilo para ela era religião. Diná foi a primeira dama do teatro pernambucano e poderia ter sido uma atriz de altíssimo nível se ela tivesse entrado para o desempenho profissional nas grandes companhias de teatro do Brasil. Em 86, o Serviço Nacional do Teatro, do Instituto Nacional de Teatro, que era a INACEM, concedeu então a Diná de Oliveira o prêmio Mambembe, não é, aos melhores do eixo Rio-São Paulo. E ela foi uma atriz que não era do eixo Rio-São Paulo, que recebeu o prêmio juntamente com a atriz Maria Della Costa. Então esse foi talvez um grande reconhecimento que Diná teve em nível nacional. Ela vem de uma moral antiga, não é? Não se admitia certas palavras no palco. Valdemar de Oliveira disse certa vez que admitia o palavrão quando o palavrão se fazia faltar. Ou seja, quando você sentia falta do palavrão, então ele era possível ser dito no palco. Era muito disciplinada como atriz. Então Valdemar dizia: Diná, é assim. E ela imediatamente obedecia. Agora, eu só estou deixando isso de lado em consideração a Dioclésia. Essa Dioclésia deve ter sido uma rapariga. Ela, como grande atriz, sabia encarnar realmente os papéis que fazia. Aí, se você me perguntar onde começava Diná e terminava Lady Macbeth, não sei. Onde começava Sanana e terminava Diná de Oliveira, não sei. E assim em todos os personagens. Diná de Oliveira foi uma atriz que, desde o primeiro momento em que se pôs no palco, ela atraiu para si, para os críticos, para o público, que o acompanhou ao longo de sua trajetória, que foi uma longa trajetória como atriz, como um exemplo de uma carreira e como exemplo de uma profissional, embora se dissesse amadora, exatamente pela capacidade de metamorfosear-se que ela tinha. O casamento dela com Valdemar era um casamento de um entrosamento perfeito. Diná era uma pessoa, eu acredito, muito feliz ao lado de Valdemar de Oliveira. Tanto que Valdemar, numa ocasião, me deu um livro, Mundo Submerso, e escreveu assim: ao casal Renato e Wanda, sem inveja, com o abraço de Valdemar, porque eles viviam muito bem. E ele achava que eu também era bem casado e vivia muito bem, que era um exemplo que eu tomei, inclusive, do comportamento deles dois. Eles foram bandeiras, não só no teatro, como também na vida entre duas pessoas. Eu não consigo pensar em minha mãe sem pensar em meu pai. Porque eu, durante toda a minha vida, eu nunca vi meu pai
aborrecido com minha mãe, nem minha mãe aborrecida com meu pai. Minha mãe foi inspetora seccional de ensino, por concurso. Mas a primeira nomeação para minha mãe veio para Campina Grande. Ela ia de trem para Campina Grande. Nunca havia se separado de meu pai. Mas para não perder aquele cargo para o qual ela lutara tanto, ela aqueceu em aceitar a nomeação. E foi para Campina Grande várias vezes de trem. Só que numa das vezes que ela voltou de lá, pensando mais do que nunca em chegar ao Recife, quando parou em Itabaiana, meu pai, Valdemar, entrou no trem e sentou junto dela. Quase mata de emoção. Meu pai foi de automóvel, de trem, daqui para Itabaiana, esperar o trem em que ela voltava. Eu me lembro até que quando o doutor Valdemar morreu, ela enchia lá o túmulo dele com rosas brancas. Eu tinha ido ao cemitério e peguei uma rosa vermelha e coloquei no meio das brancas dela. No outro dia no teatro, ela disse, eu não sei quem teve a afoiteza de ir no túmulo de Valdemar e colocar uma rosa vermelha. Eu disse, nada, desculpa, fui eu. Ela, ainda bem que foi você. Quer dizer, ela tinha ciúme dele depois de morto, eu achava isso muito bonito. E daqui a pouco tem mais, espere só um minuto. Do teatro para a música. Pouca gente sabe, mas a atriz Diná de Oliveira tinha dotes de compositora. Vejam mais o trecho do documentário Diná. Eu valorizo muito o trabalho de Diná, porque ela não trabalhava sozinha, ela trabalhava com a família e nisso surgiam trabalhos maravilhosos. Ela fazia de tudo um pouco, né? Piano, a música, a produção musical. Ela sabia tocar, ela conhecia, ela lia música, não é? Que não é comum a todas as pessoas que tocam, não é? Uns tocam só de ouvido, né? Diná era compositora ao lado de Valdemar. Dona Diná compunha uma música, ela escrevia as notas, a melodia, e dava ao doutor Valdemar. Aí ele botava uma notinha na pauta. Tá fazendo o quê, doutor Valdemar? Um frevo que Diná fez. Ela que fez, é o senhor que está fazendo. Foi ela, olha aqui a letra. E quando eu vi, estava a letra Ré, Dó, Mi, Sol, Fá. E ele que cuidasse de saber qual era a bolinha, se era acima, se era abaixo. E ele fazia do jeito que ela queria. Porque bastava ela dizer que era um Ré, ele entendia se queria Ré maior, Ré menor e qual era a escala, uma oitava abaixo ou uma oitava acima que ela queria. E algumas dessas músicas, como Onde Andará Maria, por exemplo, foi um sucesso enorme no carnaval pernambucano da década de 70. A mais curiosa foi realmente Onde Andará Maria, porque estavam fora no momento em que eu achei a letra debaixo da mesa de escrever de papai. Eu olhei aquilo antigamente, quando eu via, e realmente comecei a idealizar. Reinaldo chegou, eu já tinha uma introdução muito boa de um frevo, deu a introdução e depois fomos cantar para papai. Papai era quem realmente passava para o piano imediatamente todas as coisas que nós idealizávamos. Aí mamãe apareceu lá em cima e disse, que é isso? Essa letra é minha. Eu disse, oxente, mamãe, que negócio é esse? Você estava aí longe, que a letra é sua, e durante muito tempo nós brincamos com a mamãe, até na televisão. Mamãe diz que a letra é dela. Não é não, não é não. Isso a gente fez isso, mamãe adorava essa brincadeira. Antigamente, quando eu ouvia, vindo de longe, a orquestra do meu bloco,
de braços dados com Maria. Cantava alegre até o romper do dia. Antigamente, quando eu ouvia, vindo de longe, a orquestra do meu bloco, de braços dados com Maria. Cantava alegre até o romper do dia. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, onde andará Maria? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, onde andará Maria? Festa Barata foi o terceiro lugar do primeiro festival de frevos do Canal 6. A ideia inicial, na verdade, foi de Gildo Branco, mas nós desenvolvemos, minha mãe e eu, e constou então como nós dois. 365 dias tem o ano, mas para o carnaval só temos 3. É muito pouco, que bom seria se pudesse ser um mês. No carnaval a gente dança de graça, a gente bebe de graça, a gente beija de graça. Ô, festa barata, só me falta agora conquistar essa mulata. Quando houve o concurso aqui para a escolha do hino do Internacional, veio presidir a banca Bibi Ferreira. Foi realmente um momento de grande emoção para nós, Oliveira, porque o primeiro lugar foi Carnaval Sensacional, que é de minha autoria. O Reinaldo também teve alguma participação, porque toda vez eu colocava ele como parceiro. Como parceiro. Mamãe tirou segundo lugar, com salas de visita do Internacional. Primeiro, nós dois. Segundo, minha mãe. Terceiro, meu pai, nosso pai. Quarto, Nelson Ferreira. E quinto, Capiba. Internacional, sala de visitas do nosso carnaval. Serpentinas coloridas cruzando o salão, vão tecendo destinos, unindo corações. Eu fiz uma música para a Diná, primeiro porque era um sonho meu fazer uma homenagem a ela, principalmente em música carnavalesca, mas a música não ficou à altura de Diná, pelo seu valor, pela sua personalidade como atriz. Então, eu fiz uma valsa, é um trabalho muito mais próximo do sentimento, pelo grande valor que ela tem à cultura pernambucana e, principalmente, para os frutos dela, que foram eles que me incentivaram a compor músicas de carnaval, que são o Fernando Oliveira e Reinaldo de Oliveira. São versos de uma singeleza, em louvor aos frutos teus, repletos de uma vã tristeza, quando tu disseste adeus. Uma grande amiga para mim, convivemos 30 anos em teatro. Foi uma convivência onde eu aprendi muito e hoje o que eu tenho de atriz, eu acho que uma grande parte devo somente a vê-la representar. Porque se há alguém que é uma profissional dentro do amadorismo, este alguém era Diná de Oliveira. Ela foi a nossa grande influenciadora no Teatro de Amadores, a nova geração do Teatro de Amadores. Foi justamente por ela que hoje nós, mulheres, podemos enfrentar um palco, uma plateia. Tinha ela este prazer de trazer novas atrizes, novos valores e dar muitos conselhos. Eu acho que era uma mulher que estava predestinada a atuar. Isso está registrado em todas as críticas pelo Brasil inteiro, que o TAP viajou bastante. Foi uma das mulheres que mais produziu para a cultura pernambucana, para a cultura nordestina, sem dúvida nenhuma. Diná foi uma pessoa de grande peso nessa cidade e de enorme prestígio. E Diná era popular, inclusive. Entende? No popular, no sentido da pessoa conhecida e estimada. Ela não foi imposta. Ela conquistou o povo pernambucano.
velho baú dourado. Há mais de 50 anos o felinho mantém guardados velhos sonhos e desenganos. E hoje, ao remexer no velho baú dourado, com lágrimas pôde ver os risos do seu passado. Um bando de melindrosas e ele de almofadinha no footing da Rua Nova, flauteando na pracinha. Um bando de melindrosas e ele de almofadinha no footing da Rua Nova, flauteando na pracinha. A gente volta na próxima semana. E o Cinema 11 também está no Facebook. É só acessar o facebook.com/Cinema11TVU. Até lá!